Nossa, eu não entendi nada sobre genética. Tem como alguém me explicar? Rapaz, eu tô aqui pra explicar o grau, tá ligado? Eu não tô entendendo o negócio lá da genética, da lei do Mendel. Eu tô precisando de uma ajuda. Se você tá querendo me aconselhar aí, ó, vou tá aceitando de coração, porque o pai sempre tá on pra entender a biologia das coisas, tá ligado? E aí, mano, vai cair emenda na prova e eu não estudei nada, não tô sabendo de nada. Será que tem como você explicar aí pra nós? E aí, cara, beleza? Bom, você tinha falado de genética, né? Bom, basicamente, genética é quando a gente vai falar um pouco sobre os genes. O que são os genes? Os genes estão dentro dos cromossomos, os cromossomos estão dentro dos núcleos e os núcleos estão dentro das células. E os núcleos das células têm cromossomos. Esses cromossomos são formados por genes. Então esses genes são o que vão dizer o que e como a gente vai ser. Desde quando a gente está na fase de desenvolvimento de feto até quando a gente morrer. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre heredograma. O que seria o heredograma? Imagina quando a gente fosse montar uma árvore genealógica. Ao invés de a gente ficar puxando tracinho e colocar o nome de todo mundo, na biologia a gente tem como estudar isso também, para saber como foram nossos antepassados e como vão ser os nossos sucessores. Para fazer o heredograma, a gente vai usar alguns símbolos para representar as pessoas, as relações que elas têm e também algum tipo de características delas. Então ali, como dá para ver no mapa, se você estiver só ouvindo, basicamente o sexo masculino e feminino dá pra gente diferenciar. O masculino é um quadradinho e o feminino é um círculo. E quando a gente vai resolver algum tipo de enunciado ou algo do tipo, e não tem um sexo definido, ou seja, ele fala que tem tais pessoas, mas ele não fala se é homem ou se é mulher, a gente usa um triângulo ou um losango. Ou, por exemplo, quando o feto morreu na barriga da mãe, e daí eles não dizem, não dá pra saber o sexo, ou simplesmente quando a gente vai fazer algum exercício e não fala o sexo, mas pede pra fazer o heredograma. Depois dessas características de sexo masculino e feminino e o sexo indefinido, lembrando que isso não é ideologia de gênero, ok? Sexo feminino e masculino seriam no âmbito biológico, fisiológico, como é geneticamente definido e não como a pessoa se identifica. Próxima etapa do heredograma é saber se a pessoa é afetada ou não. O que seria esse afetado ou não? Quando a gente usa o heredograma, geralmente é para estudar algum tipo de condição e como ela vai se dar no ciclo familiar, certo? Como ela se vai dar na linhagem familiar. Então, quando a gente vai tratar de alguma doença, por exemplo, os indivíduos que são afetados por essa doença, geralmente vão estar com o seu símbolo, quadradinho, círculo, losango, vão estar preenchidos. Geralmente é preto. Então, as pessoas que não têm aquela condição vão estar só com o contorno da forma, então vão estar só com um quadradinho. E se você for afetado, vai estar com um quadradinho preenchido de preto. O que seria aquele heterozigoto? Eu vou explicar um pouco mais pra frente, nas leis de Mendel, mas heterozigoto é basicamente que você tem hétero, diferentes, zigotos que vêm lá dos seus genes. Então, dentro dos seus genes, você vai ter uma característica onde um dos seus alelos, você vai ter características onde um dos seus alelos vai ser recessivo e o outro dominante. Já já eu explico isso. Depois a gente vai representar as relações entre os indivíduos nesse heredograma, nessa linhagem familiar, nessa árvore genealógica. Então, basicamente, quando dois indivíduos são casados, tem um casamento, uma união, os dois símbolos, independente se é preenchido ou se é só o contorno, vão estar ligados por um tracinho. É a mesma coisa que a gente vê quando representa numa árvore genealógica, né? Quando tem dois indivíduos casados, eles são representados por um tracinho. Quando eles são irmãos, esse tracinho vai ser junto, mas ele vai vir desse casamento. Então, por exemplo, ali no mapa dá pra ver que o casamento é entre uma pessoa do sexo masculino e outra do sexo feminino. E nos irmãos ali do lado, eles formam a espécie de um T ao contrário.
e aquela pontinha de cima vai ser ligada ali no meio do casamento. Então todas essas linhas do casamento dos irmãos vão estar ligadas. Não sei se deu pra entender. Enfim, do casamento vai surgir os irmãos, né, os filhos, e quando são irmãos eles são ligados também, ok? Quando ocorre um divórcio, por exemplo, quando ele pedir num enunciado que houve um casamento e um divórcio depois, a gente vai representar como se fosse um corte na relação. Então a relação que tinha ali entre os dois símbolos, que era o traço, esse tracinho vai ser cortado. E, por exemplo, se esse divórcio se deu pelo um acasalamento extramarital que tá ali, que seria traição, né? Traição é traição, romance é romance, amor é amor e um lance é um lance, não é mesmo? Mas ali a gente vai representar mais um lance biológico. Então, se, por exemplo, no casamento houve uma traição e dessa traição houve uma prole, ou seja, deu filhos, essa traição, esse acasalamento extramarital vai se dar, ao invés de um risco, vão ser pontinhos, ok? Também pode aparecer como tracinhos, um tracejadinho. E acasalamento consanguíneo. O que é acasalamento consanguíneo? É quando duas partes da relação é como se fosse para dizer que eles têm o mesmo sangue, entendeu? Co é existente no mesmo lugar, assim. Sanguíneo é de sangue, então eles têm, entre aspas, o mesmo sangue. Como se fosse, por exemplo, um casamento entre primos, entre irmãos, enfim. Isso a gente representa com 2 tracinhos, então a gente vai unir os dois indivíduos por 2 tracinhos. E voltando lá para a parte dos irmãos, quando eles são irmãos normais, de diferentes gestações, mais ou menos do casamento, a gente vai apresentar lá como tá ali em cima, que são 2 indivíduos separados pelo tracinho, mas vindos do mesmo casamento. Mas quando eles são gêmeos, o negócio é diferente. Quando eles são gêmeos monozigóticos, que eles vieram na mesma gestação, que se desenvolveram juntos, ou seja, é aqueles gêmeos que você olha e você não sabe reconhecer, sabe? Traduzindo para uma linguagem mais do dia a dia, aqueles tipo, que é os gêmeos mesmo que a gente tem na nossa cabeça, que são 2 irmãos totalmente iguais. Quando são assim, além deles virem da relação do casamento dos pais, eles vão ser ligados, os irmãos vão ser ligados, porque é como se eles tivessem os mesmos genes. Já os gêmeos dizigóticos, di vem de 2, então já dá pra perceber que, mais ou menos, uma linguagem mais popular de novo, aqueles irmãos gêmeos que não parecem que são gêmeos. Ou um é menino, outra é menina, ou às vezes pode acontecer de um ser negro, outro branco, pode ser de características diferentes, sabe? Cabelo, enfim. Quando isso acontece, os gêmeos vão vir da mesma relação dos pais, mas eles, ao contrário dos monozigóticos, não vão ser ligados ali embaixo, ok? Isso pode ser muito importante, principalmente em enunciados de vestibular, para concurso, porque se eles forem gêmeos monozigóticos, isso quer dizer que os genes deles vão ser iguais. Já nos gêmeos dizigóticos, não vão ser iguais, ok? Agora eu vou apresentar um pouco sobre um dicionário da genética, ok? Vamos introduzir alguns termos para ficar mais fácil para a gente entender depois. Primeiro, vamos explicar ali. Embaixo de primeira lei de Mendel, tem a característica, é igual azão, azinho. Que pode dar um azão, 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 azinho, azinho, azinho. Genótipo. O que isso quer dizer? Bom, as nossas características físicas são pré-determinadas pelo nosso genótipo. Que, vamos conseguir uma figura de linguagem fácil pra gente entender. É o tipo do nosso gene, entendeu? O nosso genótipo. E, por exemplo, se o meu genótipo diz azão, azão, meu fenótipo vai ser de alguém que tem azão, azão. Então vamos lá, vamos dizer a miopia. A miopia diz que você tem que ser azinho, azinho para você ter miopia. Só que eu sou azão, azão, então eu não vou ter miopia, porque o meu genótipo não é correspondente com a miopia. Logo, o meu fenótipo, o que eu vou apresentar, não vai ser de miopia, porque meu genótipo diz que eu não sou de miopia, entendeu?
Bom, a gente tem sempre 2 alelos, certo? Quando a gente for tratar de genótipo, a gente vai sempre falar de um conjunto de alelos que a gente herdou, que fala sobre uma certa característica. Então, por exemplo, um par de alelos que falam sobre miopia, um par de alelos que falam sobre um tipo de deficiência cognitiva, enfim. Esses alelos, sempre a gente vai tratar em par. No caso da primeira lei de Mendel, ok? Porque depois fica um pouco mais complicado. Mas mais simples, a gente vai trabalhar sempre com um par de alelos. Esse par de alelos pode ser... Cada alelo pode ter algum tipo de jeito de ser. Um alelo pode ser dominante, ou seja, é um alelo que vai dominar na relação. E o outro alelo é o recessivo, que é o que é pequenininho, que vai ficar quietinho e não vai interferir na relação, só se ele estiver sozinho. Você vai entender o que eu vou falar. Ou seja, quando a gente tem um par de alelos, um parzinho de alelos, se um deles for dominante, já era, dominou a relação. Se um deles for dominante e o outro recessivo, também já era, porque o dominante dominou a relação. Então, a característica, o fenótipo, vai ser do dominante. E se os 2 alelos, se o par de alelos for recessivo e não tiver nenhum dominante, então o recessivo vai poder ser livre para apresentar o fenótipo dele, entendeu? Ali, quando a gente vê, tem um Azão e um Azinho. Você vê ali no mapa mental, embaixo da primeira lei de Mendel. Um Azão com Azão vai dar uma característica dominante, certo? Porque o fenótipo dele vai ser dominante. Homozigótica, ou seja, homo, que vem de mesmo, certo? Tipo, homossexual, que tem atração sexual por pessoas de mesmo sexo. O homo sempre quer dizer que é do mesmo. Não vai confundir com o homo de sabão, viu? Homo de mesmo. Então, ele é homozigótico, ou seja, é um indivíduo que tem os 2 alelos iguais. Então, azão é um dominante homozigótico. Depois ali a gente tem um azão-azinho, que ele é um heterozigoto, hétero diferente, ou seja, os 2 alelos vão ser diferentes. Só que a gente tem um dominante, logo a característica do fenótipo vai ser do dominante, ok? E depois a gente tem o azinho-azinho. O azinho-azinho são 2 recessivos, e os 2 recessivos quer dizer então que ele é um homozigoto, porque ele tem os 2 alelos iguais. Porém, ele é um homozigoto recessivo, ok? Dá pra entender? Então, a gente sempre tem 3 tipos de genótipos e 2 tipos de fenótipo na primeira lei de Mendel, que é sempre, tem 2 homozigotos, um recessivo, outro dominante, e um heterozigoto, que vai apresentar só o fenótipo do dominante. Então agora vamos dar a introdução para a primeira lei de Mendel. Bom, Gregor Mendel era um cara... Eu não vou falar muito sobre ele, né? Porque o que importa aqui é o estudo dele. Mas é um cara que viveu há muito tempo atrás. E ele era monge da igreja. E daí com isso ele começou a estudar a botânica. E naquela época acreditava que, por exemplo, você cruzar uma ovelha negra com uma ovelha branca, ia nascer uma ovelha cinza. Mas isso não acontecia. O que podia acontecer às vezes é que 2 ovelhas brancas cruzarem e resultar numa ovelha negra. Como que isso pode acontecer? Tanto que tem aquele ditado que a ovelha negra da família, né, que é diferente. Como que você poderia ter uma ovelha negra sendo que os pais dela eram brancos? Bom, Mendel conseguiu descobrir fazendo uma série de experimentos. E esses experimentos usavam como material ervilha. Então, para ervilha, o que ele fazia? Ali a gente consegue ver na dominância completa, ok? Depois eu explico por que vem desse título. Experimento das ervilhas. Os fenótipos, né, que a gente viu antes, que são as características, que ele usava das ervilhas, eram lisas e rugosas.
Ou seja, ele tinha ervilhas de 2 tipos de fenótipos diferentes, de 2 características físicas diferentes. E elas eram puras. O que quer dizer que elas eram puras? Que o genótipo delas, certo? Eram homozigotos. Homo mesmo. Zigoto vem dos genes lá. Então isso quer dizer que ambos os alelos delas eram iguais. Ou seja, ou eram os 2 dominantes, ou eram os 2 recessivos. Isso quer dizer que é puro. Quer dizer que não tem nenhum tipo de interferência de uma na outra. Elas eram ou azão, ou azinho. No caso, a gente está trabalhando lisas e rugosas. E a gente sabe que as rugosas são as recessivas e as lisas as dominantes. Quando eu tenho isso, lembra que eu tinha falado? Que a característica recessiva é o que vai dar as letrinhas, certo? Então, no caso, a característica recessiva é a rugosa. Então, a gente vai usar a letrinha R para representar os alelos. Então, vão estar. No caso da lisa, são 2 dominantes, porque ela é uma lisa pura, então é errão. E no caso da rugosa, ela é recessiva pura, ou seja, errinho. Aí ele pegou essas ervilhas, as lisas e as rugosas puras, e cruzou elas. Então ele pegou lá florzinha por florzinha e começou a cruzar as flores. Até que depois de um certo tempo, nasceu as ervilhas e ele foi abrir as vagens. E pela surpresa dele, só tinha ervilha lisa. Como é possível você cruzar lisas e rugosas e resultar somente em lisas? Como que elas não nasceram meio a meio? Ele ficou em dúvida também, tá ligado? Aí, o que ele fez? Ele pegou toda essa geração que veio da lisa e da rugosa pura e cruzou elas com elas mesmas. Então, cruzou essa geração. Cruzando essa geração, ele depois abriu as vagens e viu que as rugosas voltaram. Como as rugosas voltaram, sendo que não tinha nenhuma rugosa nos parentais dela? Entre aspas, nos pais dela. E aí que ele descobriu que, na verdade, essa rugosa estava, entre aspas, escondida no código genético das outras que eram lisas. Mas, lembra que eu falei que as puras eram porque elas tinham ambos os alelos iguais? Elas eram homozigóticas? Então, quer dizer que era errão, errinho. Quando você faz o cruzamento, você vai pegar um alelo de uma e um alelo de outra. Então, necessariamente, a lisa deu um alelo dela, a rugosa deu um alelo dela para formar a geração. Então, vai ficar errão, errinho. Errão, errinho? Mas então não era para manifestar as 2 condições? Não. Por quê? Um desses 2 alelos é o que a gente chamou lá de dominante e o outro de recessivo. Quando você tem uma pessoa dominante na relação, ela vai dominar aquele produto, certo? Então, independente se a gente tiver recessivo, o recessivo vai ficar escondido embaixo do dominante. Então, ali você vê na geração 1, na F1, que é errão, errinho. Ou seja, o errão vai dominar, porque ele é o alelo dominante. E o errinho, que é o recessivo, ele vai ficar ali guardadinho, entendeu? Então, o único fenótipo que vai se manifestar é o fenótipo liso, por isso que todas elas ficaram lisas. E depois, quando você cruzou essas heterozigotas, hétero diferente, que tem alelos diferentes, errão, errinho, a gente consegue ver ali. Errão com errão, dá errão, errão. Errão com errinho, dá errão, errinho. Errinho com errão, dá errão, errinho. E errinho com errinho, dá errinho, errinho. Então a gente faz uma distributiva ali, sabe? Agora a gente tem que usar matemática. A gente faz uma distributiva e multiplica. E a gente vai fazer todas as possibilidades. Cada alelo de uma com o alelo da outra. Então o primeiro alelo de uma com o primeiro alelo da outra. Primeiro de uma com o segundo da outra. Depois o segundo de uma com o primeiro da outra. Segundo de uma, segundo da outra. Quando você faz isso, 3 da geração que veio desse cruzamento de heterozigotas vão ter um dominante. A gente consegue ver ali que a gente tem um dominante homozigoto, ou seja,
Ele tem os 2 alelos dele são dominantes, errão, errão. Outros 2 indivíduos têm presença de dominantes do errão, mas elas são heterozigotas. Mas mesmo assim, elas têm um dominante, então é essa característica que ela vai apresentar. Mas o quarto indivíduo, ele não tem nenhum dominante. Ele tem 2 recessivos. Tendo 2 recessivos, ele vai apresentar a característica recessiva, porque o dominante não tá ali para dizer o que ele tem que fazer. Tem ali 2 recessivos e ele vai apresentar então a característica recessiva, que é a rugosa. Com esse experimento, o Mendel conseguiu descobrir que sempre quando você cruza 2 indivíduos puros, homozigotos, você vai resultar sempre numa característica de um fenótipo dominante, porque o dominante vai dominar o indivíduo que vai nascer, mesmo que tenha um recessivo. O recessivo vai ficar escondidinho. E quando você cruza esses heterozigotos, esses que têm as 2 letrinhas diferentes, você vai resultar sempre numa proporção fenótipa. O que é essa proporção fenótipa que tá ali em cima? É a proporção do fenótipo dos indivíduos que vão ser gerados daquele cruzamento. Proporção de 3 e 1. Sempre quando for dominância completa de indivíduos ali que são diferentes, errão, errinho, com errão, errinho, vai ser de 3 e 1. 3 com características dominantes e 1 com a característica recessiva. Então, a gente vai ter 4 indivíduos resultantes, sendo que 3/4 vão ser dominantes, 1/4 recessivo. O que isso quer dizer? Que 75% é dominante e 25% vai ser recessivo. Lembrando, esse é o fenótipo, ok? A característica que vai se manifestar no indivíduo de acordo com os seus alelos, de acordo com o seu fenótipo. E depois ali embaixo, homozigoto puros, errão, errão, vai dar uma lisa pura. Errinho, errinho, vai dar uma rugosa pura. E no caso dos heterozigotos, que são diferentes, vão dar errão, errinho, que vai ser uma lisa, entendeu? Agora, rapaz, eu vou falar um pouco sobre a probabilidade genética. O que é aquela probabilidade genética ali? É o que a gente tinha tratado antes ali na proporção fenótipa, né? A probabilidade é igual um número favorável dividido pelo número possível. Mesma coisa da matemática. Então, por exemplo, a probabilidade de uma ervilha nascer recessiva de ancestrais heterozigotos. Então, a gente vai pegar o número favorável, que o nosso número favorável é 1, porque de 4 indivíduos que nascem, 1 é recessivo, dividido pelo número possível, pode nascer 4. Então, 1/4 é a nossa probabilidade genética, que está batendo lá na proporção fenótipa. Quando ele quer juntar uma ou mais características, por exemplo, no enunciado, qual a probabilidade de um filho nascer recessivo e do sexo feminino? Bom, a gente sabe que sexo feminino e masculino é 50%, então é 1 dividido por 2. E a probabilidade de nascer recessivo é 1/4. Como eu falei, é E, nascer recessivo e do sexo feminino. Então a gente vai multiplicar essas duas probabilidades. 1 por 2 vezes 1 por 4, que vai dar 1 por 8. Essa é a chance de nascer um indivíduo recessivo e do sexo feminino. Agora, se for ou menina ou recessivo, então daí a gente vai somar as duas probabilidades. Vai ser 1 dividido por 2 mais 1 dividido por 4. Que daí vai dar 3/4. 3/4? Eu não sei, eu tô fazendo de cabeça. Se você quiser, faz aí na mão e comenta aí embaixo. Tá, agora vamos falar um pouco sobre dominância incompleta. O que é dominância incompleta? É quando você não tem dominante. Então, agora, esquece tudo que eu falei de dominante. Porque na dominância incompleta, o dominante não faz diferença alguma. Vamos por um exemplo ali. Esse exemplo é muito batido, então eu vou passar ele mesmo assim, ok? Você tem flores vermelhas e brancas. Quando você cruza essas flores vermelhas e brancas, 100% dos indivíduos que nascem dali são rosa. Como assim? Você não tinha acabado de falar que
de uma ovelha branca e uma ovelha negra, não nasce uma ovelha cinza? Pois é, cara. Isso pode acontecer, mas não no caso das ovelhas, ok? É um outro tipo de genes que vai fazer isso, entendeu? Então, o que isso quer dizer? Você tem ali pares de alelos que vão agir de um jeito diferente quando esse par de alelos for heterozigoto. Ou seja, ele vai ter os genótipos. Ele pode aparecer de dois jeitos, ou com duas letras diferentes, que é ali que eu dei das flores, onde vermelho é VV, branco é BB e rosa é VB. Mas ele também pode aparecer do jeito normal. Azão, 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 azinho, azinho, azinho. A única coisa que, dependendo do genótipo, você ter um dominante numa relação heterozigota não vai fazer diferença, porque ele vai apresentar um outro tipo de fenótipo. E quando isso acontece, ele é chamado de fenótipo intermediário, que ele não é puro, ele não é um azão-azão, nem azinho-azinho, ele é a mistura dos dois. Então ali das flores, que eu vou dar de exemplo, é vezão-vezão, o genótipo vezão-vezão dá no fenótipo vermelho. O genótipo bezão dá no fenótipo branco. Quando você cruza os dois, ele vai dar no genótipo vzão, bezão. Porque ele vai pegar um alelo de um e um alelo do outro. Porque necessariamente você tem que pegar um alelo do pai e um alelo da mãe, entre aspas, né? Porque eles são flores. Enfim. E daí vai resultar no fenótipo rosa, ok? A flor vai nascer rosa. E essa flor rosa é chamada também de fenótipo intermediário, que é o que é no meio, entendeu? Então ali do caso, vezão vezes bezão, vai resultar no vezão, bezão, VB. Quando você cruza essa geração rosa, VB com VB, a gente vai ter um outro tipo de proporção fenótipo. Por quê? Fazendo distributiva de novo. V de um com V do outro. V de um com B de outro. B de um com V de outro. B de um com B de outro. A gente vai resultar numa geração com indivíduos diferentes agora. Porque eles descenderam de uma relação heterozigota. Ok? Então ali vai dar vezão, VB, bezão. Então a gente consegue ver que tem 3 tipos de genótipo. E no caso da dominância incompleta, que a dominância não tem gene dominante, ok? Ou se tiver gene dominante, ele não vai dominar a relação quando for heterozigota. A gente vai ter uma proporção fenótipa de 1:2 e 1. Ou seja, 1 de um genótipo homozigoto, 2 indivíduos do genótipo heterozigoto, que é do fenótipo intermediário, e outro indivíduo também homozigoto, mas daí de outro fenótipo, ok? Então essa proporção vai ser de 1 e 2 e 1, diferente da dominância completa, que é 3 e 1. E nessa proporção fenótipa vai ser de 1/4, 2/4 e 1/4. Porque a cada 4 indivíduos, 1 vai ser de um fenótipo, 2 vão ser de outro fenótipo e 1 vai ser de outro fenótipo. É a mesma coisa que dizer que a probabilidade é de 25% de um fenótipo, 50% de outro fenótipo e 25% de outro fenótipo, ok? Tá, agora vamos fazer um resumo da dominância completa e incompleta. A dominância completa, ou seja, que o dominante tem sim influência na relação, a gente vai ter 3 tipos de genótipos, certo? Azão, 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 azinho, azinho, azinho. Mas a gente vai ter só 2 tipos de características que vão se apresentar no indivíduo. 2 tipos de fenótipo apenas, ok? O fenótipo de característica dominante e o fenótipo de característica recessiva. E daí na incompleta, onde o alelo dominante não vai dominar a relação com o recessivo, a gente tem 3 tipos de genótipo também, certo? Ou é azão, 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 azinho, 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 ou são de letras diferentes, como VV, BB e VB.
mas vão apresentar 3 tipos de fenótipos, porque o gene dominante não faz diferença. Então, onde é uma relação heterozigota, o fenótipo vai ser diferente daqueles que são homozigotos, ok? Ai, tá, já entendi, mas eu não quero ficar fazendo essas continhas toda hora que eu tiver que saber quantas são de cada relação. Então você pode usar o quadro de Punnett. Punnett, eu não sei como fala. Basicamente, é como se fosse um quadro ali onde você tem colunas e linhas, ok? Onde na primeira linha você vai colocar algum dos indivíduos da relação e na primeira coluna você também vai colocar alguns indivíduos da relação, ok? Você vai colocar um alelo ali por quadrinho, ok? É uma tabela 3x3. Então, ali no primeiro exemplo do quadro de Punnett, se quiser dar uma olhada aí no mapa, tá embaixo aí. No cruzamento de um azão-azinho com um azão-azinho. Então ali eu coloquei na primeira linha azão num quadro, azinho no outro. E depois na primeira coluna também, azão num quadro, azinho do outro. Daí a gente faz aquele lance de coordenada, sabe? Azão com azão, dá um azão-azão, seja um dominante ou homozigoto. Depois, azão e azinho, vai dar um azão-azinho. Lembrando também que sempre o dominante fica antes, certo? Sempre a gente tem que falar o dominante primeiro. Azão-azinho. Então ali ele vai dar também uma característica fenótipo heterozigota. Depois vai dar outro azão-azinho, que é outra característica fenótipo heterozigota. E depois, por último, a gente vai ter azinho-azinho, que vai dar uma característica recessiva ou homozigota, ok? No caso da dominância incompleta, a gente também consegue fazer isso, certo? Ali vamos cruzar um A com B. AB vezes AB. Então a gente tem A com A, que dá o fenótipo 1. Depois a gente tem A com B, que vai dar o fenótipo 2AB. Depois a gente vai juntar outro AB, que vai dar também num outro fenótipo de característica AB. E por último, um B com outro B, que vai dar numa terceira característica de um terceiro fenótipo, ok? Outra coisa que a gente tem que falar nesse lance de probabilidade genética, de quadro de Punnett, de proporção fenótipa, tudo isso que vai calcular como vai nascer a geração. Cruzamento letal, o que é? Quando algum certo tipo de genótipo morre antes de nascer. Pode acontecer de ter algum enunciado de vestibular ou de concurso que vai falar que, por exemplo, quando o indivíduo é heterozigoto, que ele é um azão-azinho, ele morre antes de nascer. Aí depois ele pergunta, então qual a probabilidade de nascer um homozigoto recessivo? Quando você for calcular essa probabilidade, essa proporção fenótipa, ou se você for ter que fazer um quadro de Punnett, você não vai calcular, não vai considerar esse indivíduo que morre antes do parto, ok? Porque ele não entra na característica, ele não entra no número possível de indivíduos que podem nascer, certo? Então, ao invés da gente ter, por exemplo, na dominância completa, 3/4 de dominante e 1/4 de recessivo, a gente vai tirar aquele 4 de baixo e vai considerar apenas 3 possibilidades de ter um filho. Ali no exemplo que eu dei, onde o bebê morre, Bzão morre. No cruzamento, esse daí de dominância incompleta, tem AB, cruza junto com outro AB. Logo, ao invés de 4 possibilidades de filhos que eles podem gerar, vão ser somente 3, porque o Bzão vai morrer, ok? E ali no outro caso, onde o azinho morre. Então, quando você cruza um azão-azinho com outro azão-azinho, a gente não vai considerar que eles podem ter 4 tipos de filhos diferentes. A gente vai considerar que eles podem só ter 3 tipos, ok? Porque o outro morre antes do parto. Isso é muito importante em exercício, porque às vezes tem pegadinha, que quando morre antes, a gente não considera, ok? Bom, basicamente é isso. Se você for fazer um mapa mental, cara, manda pra mim, ok?
ou manda lá no meu Insta, ou você pode mandar também o link aqui nos comentários, beleza? Se você tiver alguma dúvida ou alguma informação, um link que você acha da hora, manda aí pra nós também, tá ligado? E é isso, cara. A gente se vê depois. Até o próximo áudio.